noite a todos. Mais um vídeo do nosso canal Caiu na Boca de Matilde e Virou Assunto. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre o edifício Joelma. O edifício Joelma, aquele edifício que já rendeu muito assunto, muito vídeo, inclusive com temáticas sobrenaturais. Se nunca viu nenhum vídeo, fica aqui para você saber as nuances do que aconteceu no edifício Joelma naquele fevereiro de 1974. O edifício Joelma, ele foi um edifício que foi projetado para ser um edifício moderno, com os padrões da época de 1974, 1972, na verdade, né? Joelma começou a ser construído em 1969 e a construção terminou em 1972. A construtora responsável pela obra foi a empresa Joelmas S.A., uma construtora. O edifício Joelma, ele tinha 25 andares. Ele foi projetado da seguinte maneira: solo e o subsolo foi destinado aos arquivos. Os arquivos que hoje em dia nós temos arquivos digitais, nuvens, mas naquela época era tudo em gaveta, era tudo papel, era tudo pasta. Do primeiro ao 10º andar para os estacionamentos. Do 11º ao 25º para os escritórios, sendo que a grande maioria dos escritórios pertencia ao Banco Efissu. Mas como aconteceu esse incêndio? O incêndio aconteceu em 1º de fevereiro de 1974, apenas 2 anos depois da inauguração do edifício Joelma em 72. Segundo dados da equipe de Corpo de Bombeiros e das testemunhas, o incêndio iniciou-se por volta das 9 horas da manhã, mais precisamente 8h50 da manhã, segundo relatos de sobreviventes. O que aconteceu? Segundo informações apuradas pelo Corpo de Bombeiro e pelas equipes de resgates que foram acionadas imediatamente após o ocorrido, houve um curto-circuito em um ar-condicionado. Os ares condicionados, eles ficavam pela parte externa do prédio, para fora das janelas, e aí tinham buraquinhos onde passavam a fiação que entrava para dentro do prédio. Houve um curto-circuito num desses ar-condicionados. Naquela época, isso nós estamos falando em 1974, os prédios, apesar do edifício Joelma ele ter sido construído com uma pegada mais moderna para os padrões da época, os materiais usados na construção, eles eram altamente inflamáveis. Na data de construção do edifício, o Código de Obras do Estado de São Paulo, ele era de 1934, então ele já estava muito defasado. E os materiais usados na construção, madeira, todos os escritórios eles eram revestidos com carpetes, as cortinas eram de tecido, havia muitas divisórias de madeira nos escritórios, isto que auxiliou para que o fogo se espalhasse rapidamente. Alguns minutos após o incêndio, o Corpo de Bombeiros já foi chamado e já começaram os primeiros resgates. As pessoas que estavam nos andares abaixo do 11º, todas conseguiram sobreviver. Os primeiros andares eles não chegaram a ser atingidos pelo fogo. Então as pessoas que estavam nos primeiros andares, todas conseguiram sair com vida. Imediatamente a equipe de bombeiros começou a tentativa de resgate, só que as pessoas elas entraram num desespero, obviamente. Por quê? Porque não havia saída de emergência, havia uma única escada no centro do prédio. O edifício, ele tinha 2 faces, ele tinha 2 torres, o lado norte e o lado sul. E no meio havia uma escada que dava acesso para ambos os lados. As pessoas foram
entrando em desespero porque o fogo ele foi tomando proporções gigantescas. O corpo de bombeiros, as equipes que foram acionadas para socorrer, a escada que tinha naquela época, ela só conseguia chegar até o 16º andar, então do 16º até o 25º não tinha escada dos bombeiros. Os hidrantes que deveriam funcionar, que tinham no prédio, que estavam com defeito, e aqueles que estavam em pleno funcionamento, a força d'água não era o suficiente para que os bombeiros utilizassem a água e ela tivesse pressão suficiente para subir acima do 16º andar. Foi solicitado aproximadamente 30 caminhões-pipas para conseguir conter o incêndio. As pessoas que estavam do 16º andar para cima, que perceberam que as escadas não conseguiam chegar até elas foram subindo para chegar no terraço para tentar serem resgatadas por helicópteros. No total, foram utilizados 14 helicópteros, 39 viaturas de polícia, porém o prédio ele não possuía um heliponto em cima do prédio para que o helicóptero pudesse pousar e assim resgatar as pessoas. As pessoas estavam morrendo queimadas, asfixiadas. Algumas pessoas entraram em desespero e começaram a se jogar dos andares. Tem algumas fotos, tem alguns vídeos das pessoas se jogando de lá de cima porque perceberam que não iriam conseguir se salvar e entraram em completo desespero com o pavor de serem queimadas. Os helicópteros eles não conseguiam chegar muito próximo do prédio porque as chamas eram muito fortes. Os helicópteros eles foram tentando jogar corda para que essas pessoas tentassem pegar essas cordas e para os helicópteros. Algumas pessoas conseguiam se agarrar nessas cordas, algumas pessoas ao se agarrar nas cordas não conseguiam manter quando o helicóptero voava. Levantava voo novamente, essas pessoas caíam. Algumas pessoas utilizaram o que restou das cortinas das janelas e fizeram aquele emaranhado de cortinas uma na outra e tentaram descer o mais próximo possível da onde estava a escada do Corpo de Bombeiros. Alguns relatos dos sobreviventes de pessoas que conseguiram descer do 20º andar até o 16º, ou seja, 4 andares com cortinas umas amarradas às outras. Essas pessoas tiveram queimaduras nos braços, nas mãos, no corpo. Por quê? Porque o concreto, as paredes do prédio estavam pegando fogo, estava muito quente. E aí essas pessoas tentando descer, essas pessoas acabaram sendo queimadas, seus corpos, algumas não conseguiram descer a quantidade de andares suficiente com esse lance dessas cortinas amarradas. As cortinas desamarraram no meio do caminho ou rasgaram porque o tecido já estava um pouco deteriorado devido às chamas. Com helicópteros, elas estavam sendo levadas para a Câmara Municipal de São Paulo, onde foi feito um hospital improvisado para um primeiro atendimento para essas pessoas, porque o prédio da Câmara ele possui um heliponto, então os helicópteros eles poderiam pousar ali. Num determinado momento que as pessoas começaram a se jogar lá de cima, as pessoas que estavam embaixo começaram a fazer cartazes, começaram a utilizar de megafone para poder falar para essas pessoas para não se jogarem. Havia um total de 800 pessoas dentro do prédio nesta data. Um total de 189 mortos no incêndio do edifício Joelma. E mais de 300 pessoas ficaram feridas. Os que estavam nos andares superiores, o fogo foi subindo. Quando chegou no terraço onde essas pessoas estavam, não tinha para onde ir.
Os helicópteros não estavam conseguindo chegar, as escadas não estavam conseguindo chegar. Como eu falei no início, o incêndio começou por volta das 9 horas. O corpo de bombeiros só conseguiu controlar o incêndio por volta das 11 horas. Então, este inferno todo na vida dessas pessoas durou aproximadamente 2 horas, com aquelas chamas chegando cada vez mais próxima. As histórias que rondam esse incêndio do edifício Joelma são bastante curiosas e enigmáticas. Tinha um cemitério que tinha sido inaugurado em 1972, chamado São Pedro da Vila Alpina, aonde foram enterrados 13 corpos lado a lado. Esses 13 corpos ficaram conhecidos como as 13 almas do edifício Joel. Já fizeram vários vídeos, vários canais já relataram, pessoas que estudam os fenômenos paranormais, espiritualistas, foram até o local. Essas 13 pessoas, elas foram encontradas dentro de um elevador. E essas pessoas que estão enterradas, que são conhecidas como as 13 almas do edifício Joelma, os relatos sobrenaturais ou 100% naturais, dependendo da crença no que você acredita. Pessoas que trabalham no cemitério afirmam que escutam gritos, choros, vozes vindo desses túmulos, afirmam ver vultos. Algumas pessoas vão até o cemitério, eles colocam flores, eles fazem pedidos. Essas 13 almas do edifício Joelma, pessoas acreditam que essas almas podem conceder-lhes alguns desejos. As pessoas vão lá, fazem pedido às 13 almas santas, fazem agradecimento, eles deixam flores. Algumas pessoas têm o hábito de colocar copos com água, garrafa com água em cima desses túmulos. Essas 13 vítimas não foram identificadas porque os seus corpos estavam completamente carbonizados e unidos. Segundo a necropsia que foi feita à época, os corpos estavam abraçados uns aos outros. Esses corpos, porque naquela época, quando aconteceu o incêndio em 1974, não havia ainda os testes de DNA. Os testes de DNA, eles começaram a ser feitos de forma pericial a partir de 1985. Então, esses corpos, eles nunca foram identificados. Estes corpos é um dos casos mais conhecidos com, digamos assim, uma pegada sobrenatural relacionada ao edifício Joelma. Outra história também que ficou bastante conhecida alguns anos depois, após o incêndio do edifício Joelma, que foi uma psicografia feita pelo médium já falecido Chico Xavier. O Chico Xavier, ele recebeu algumas psicografias de 6 pessoas, 6 espíritos desencarnados que diziam ser espíritos que haviam desencarnado no incêndio do edifício Joelma. Das histórias que ficou mais conhecidas no meio dos estudos sobrenaturais, dos fenômenos que marcam, que impregnaram na história do edifício Joelma. A professora Valquimar Santos, na época, tinha 21 anos e ela trabalhava no 23º andar do edifício Joelma, na parte de processamento de dados. E a professora Valquimar, ela narrou história através de uma psicografia feita para o médium Chico Xavier. Foi lançado um livro, Somos 6, o nome deste livro. Este livro, que são cartas psicografadas de 6 espíritos desencarnados no incêndio do edifício Joelma. A professora Valquimar, ela narra que ela estava trabalhando e
logo em seguida que se apercebeu-se do incêndio, foi a primeira sensação, o pensamento que veio a todos foi pegar o elevador e descer. Só que os elevadores já não estavam funcionando. Como ela estava no 23º andar, ela dirigiu-se a tentar subir para o terraço e tentar ser salva pelos bombeiros. Essa história ela ficou muito marcada, por quê? Porque no mesmo ano, em 1979, saiu um filme, Edifício Joelma, um filme que contava a história do que aconteceu naquele triste dia de 1º de fevereiro de 1974, no incêndio do Edifício Joelma. Este filme ele foi interpretado, a professora Lucimar foi interpretada pela atriz Beth Goulart, que na época tinha 15 anos, filha de Paulo Goulart e Nissete Bruno. Lucimar, a história que ela contou, que ela narrou, que foi narrada no filme, era a história da Valquimar, que foi a moça da psicografia ao Chico Xavier. A Lucimar do filme, ela conta que em alguns momentos antes ela tinha esses pensamentos de que ia morrer naquele dia, aquela sensação. Isso foi tudo contado na psicografia que foi feita pelo espírito de Valquimar ao médium Chico Xavier. O irmão da Valquimar, ele também trabalhava no prédio no 10º andar. Ele sobreviveu e ele ficou aguardando, esperando lá embaixo, para ver se a irmã dele conseguia chegar até lá. A mãe da Valquimar, ela foi informada pelo próprio espírito da filha que a filha havia desencarnado. O irmão comunicou à mãe que tinha acontecido, já todo mundo, esse incêndio ele foi noticiado no Brasil todo e fora do Brasil. Então a mãe deles já sabia o que tinha acontecido. Só que o irmão, com uma preocupação, com medo e com esperança de encontrar a irmã com vida, ele falou: não, ela ainda ainda não apareceu, estão resgatando, estão salvando. E isso foram se passando as horas. O incêndio foi encerrado às 11 horas. Os bombeiros conseguiram finalmente acabar com os focos de incêndio. Às 14 horas da tarde do dia 1º de fevereiro de 74, no dia do incêndio, a equipe de resgate de corpo de bombeiros, policiais militares, médicos, paramédicos, todas aquelas pessoas que estavam trabalhando no socorro e no auxílio daquelas pessoas, informaram que não havia mais nenhuma pessoa com vida a ser resgatada dos escombros do edifício Joelma. E foi se passando as horas. No final da noite, próximo das 11 horas, meia-noite, a mãe da professora com o irmão decidiram, a mãe pediu para o irmão levá-la até o ML, até os hospitais aonde estavam sendo levadas essas pessoas, porque o irmão, até então, o irmão já sabia que a sua irmã tinha falecido. Estavam no carro a caminho do hospital, no pronto-socorro, que a mãe tinha solicitado, apareceu o espírito da Valquimar para a mãe. O espírito da Valquimar falou para sua mãe que o irmão já sabia que ela já não estava mais naquele mundo, que ela havia falecido, que ela estava bem e que não era para a mãe se preocupar. A mãe foi e perguntou, sem que o filho que estava dirigindo o carro, sem que o filho percebesse que o espírito da irmã estava no carro, a mãe foi e perguntou: Álvaro, você tem certeza que a sua irmã está viva? Você tem certeza que a sua irmã não foi encontrada? Não, ela não foi encontrada. E aí o filho continuou negando. E o espírito que estava ao lado, o espírito da filha, confirmou mais uma vez para a mãe: não, eu estou morta. Eles foram pro ML, a mãe já sabia que a filha tinha morrido. Eles fizeram o reconhecimento do corpo e aproximadamente 1 hora
foi liberado para o velório e o sepultamento. O corpo da Volkmar, ele foi sepultado já nas primeiras horas da manhã no cemitério Nova Cachoeira. Esses são apenas alguns casos relatados em torno dos mistérios do edifício Joelma. O incêndio do edifício Joelma, o edifício ele ficou 4 anos, os escombros ficaram completamente interditados. 4 anos depois, em 1978, eles começaram a reconstrução, a reformulação do prédio para construir um novo edifício Joelma, que hoje tem o nome de Edifício Praça da Bandeira. E este edifício, nos dias de hoje, ainda há relatos de assombrações, fantasmas, barulhos. É popularmente conhecido na cidade. É popularmente conhecido na cidade de São Paulo como um dos edifícios mais assombrados do país. Este é um breve resumo do que foi o incêndio do edifício Joelma. Se você gostou dessas informações, dá um like. Se você gostou da narrativa, deixa o seu... se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. O filme Joelma, o filme Joelma 23º Andar é um filme nacional, pode ser facilmente encontrado até mesmo aqui no YouTube. Ele é bem antigo, mas é um filme bem legal de se assistir para quem gosta dessa coisa de temática mais espiritualizada. O livro Somos Seis, do médium Chico Xavier, acredito que ainda seja disponível encontrar para vendas em algum sebo, não edições novas, mas vale a pena também a leitura quem gosta desta temática espiritual. Estes 2 casos das 13 almas do Joelma e da professora Volkmar, que fez a psicografia, são apenas alguns dos milhares de relatos que tem sobre a história do edifício Joelma, principalmente relacionado a aparições e assombrações. Muito obrigada, uma boa noite a todos.